Se você tem comido exatamente o que é mais saudável para você, o seu planejamento alimentar, o que foi sugerido da melhor forma que você se programou, se planejou, tem disciplina com a quantidade, a combinação, os horários e ainda assim você tem refluxo, azia, sensação de estufamento, empachamento, pressão, às vezes dor, às vezes gases, às vezes um hálito ruim que vem depois, uma dor de cabeça. Você sabe que é algo relativo ao que você come, mas você está fazendo tudo certo? O que pode estar errado? Nós podemos conversar sobre isso um bom tempo, mas primeiro eu quero falar com vocês sobre o que pode ser o gatilho que faz isso acontecer. Vamos falar sobre a tal possibilidade. Nós ouvimos a vida inteira falar sobre estresse, não é? E o que vem na nossa mente quando a gente ouve essa palavra? Que uma pessoa estressada é uma pessoa brava, é uma pessoa que está gritando, é uma pessoa que está nervosa, é uma pessoa que está irritada. Isso já vem pra gente como uma imagem pronta, né? O estresse, né? O enraivecido. Nem sempre, vamos tomar cuidado com isso. Vamos olhar um pouco mais para as nossas sensações, que a gente acha que a gente está deixando para lá, que a gente acha que não tem importância. Afinal de contas, a gente está providenciando tudo. Tá tudo redondinho, eu fiz tudo certo, eu estou investindo altíssimo na minha saúde, nos meus tratamentos, eu quero o meu objetivo, tá tudo aqui, por que eu não estou alcançando o resultado? E afinal de contas, por que o estresse agora? Se tá tudo bem, eu estou fazendo todos os tratamentos, o que o estresse tem a ver com a minha digestão? Com o meu metabolismo, só me faltava essa agora. Não faltava, tá lá e a gente se adaptou a isso também. A gente deixa de lado esta percepção. Uma das coisas que a gente tem que administrar na nossa vida, além de tudo que a gente já administra, é a gestão das emoções. Ela é a base, o centro, algo que equilibra ou desequilibra tudo que vai acontecer da boca para baixo. Muito antes da gente colocar o alimento na boca e mastigar, e engolir, e tentar uma digestão adequada, o estresse pode estar interferindo negativamente para a nossa digestão, consequentemente nosso metabolismo, e isso vem a pequenas doses, a longo prazo, afetando o nosso intestino. Que é ali que tudo de tão importante acontece, não é mesmo? Mas olha só, o que é o estresse para nós? Nem sempre o estresse é sinalizado, é visto, é pontuado e identificado tão facilmente assim. Pode ser que o estresse seja algo que não ficou lá tão declarado. Vamos identificar o que é estresse. Estresse é um sistema que é ativado no nosso corpo. Ele ativa respostas químicas, físicas, biológicas, consequentemente. E isso influencia no nosso metabolismo. É óbvio que sim. Cada mecanismo de ativação de sistema interfere em tudo o que está acontecendo o tempo todo. Cada vez que eu estou estressada, eu ativo um sistema de resposta que deve ser imediata. A gente ouve falar luta ou fuga, que remete lá atrás. Eu não preciso lutar, brigar, bater em ninguém, não preciso sair correndo por nada. Mas atualmente, trazendo aqui para a nossa realidade, nós sabemos que na nossa vida nós estamos sempre lidando com alguma situação que requer resposta rápida, solução imediata. E não por acaso nós não deixamos isso desligado no momento que vamos comer, enquanto estamos fazendo a digestão. Quantas vezes você já percebeu que estava falando com alguém no celular enquanto comia? Ou que estava triste por algo que aconteceu enquanto comia?
ou que estava falando com alguém numa reunião de trabalho, falava enquanto mastigava, ou tentava pensando na solução de alguma questão que precisava de você para a solução enquanto comia. Isso já aconteceu com você? Muitas vezes nós fazemos isso conosco, nós fazemos isso com as nossas crianças, nós fazemos isso com as pessoas que nós mais amamos e nós trazemos isso para a nossa condição de vida, para o nosso estilo de vida. Mas o que é o estresse, então? Como que eu vou lidar com isso? O que acontece? Por que eu estou estressada? Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila, eu providencio tudo antes, nós já falamos sobre isso. Eu deixo tudo pronto, eu sei o que está acontecendo, eu estou no controle. Aí que pode estar o estresse. Nem sempre o estresse é o gatilho que ativa luta ou fuga. Nem sempre no estresse nós estamos irritados, bravos, falando alto ou interrompendo alguma coisa. Às vezes, numa situação de estresse que nós ativamos uma resposta imediata de luta ou fuga, a nossa fuga nem sempre é sair e ir embora. Nossa fuga pode ser interna. Nossa fuga pode ser por guardar aquele problema. Como a gente diz, engolir o sapo, não é? Ou ficar pensando no que aconteceu com uma tristeza e ficar alimentando aquela tristeza. E a gente não vai parar de pensar enquanto está comendo, não é mesmo? No trato gastrointestinal, o que acontece? Os músculos lisos do intestino, eles são contraídos. O sangue é desviado dos órgãos que são envolvidos na digestão para ir para os músculos e para o cérebro. As enzimas digestivas, elas param de fluir. A produção do ácido clorídrico diminui. Vamos parar aqui para pensar um minutinho? No momento de estresse, a pessoa está nervosa, o ácido clorídrico diminui. Quando ela come, precisa desse ácido para digerir. Então, esse alimento vai ficar sem ser digerido direito, vai me causar dor depois. E aqui a gente pode pensar juntos em quantas vezes a gente já recebeu a sugestão, a gente já soube de pessoas que usam e a gente mesmo já usou medicamentos para diminuir o ácido quando a gente passa por isso. Então, como que esse alimento vai ser digerido sem ácido clorídrico e eu tentar a solução desse problema tomando um medicamento que inibe ácido clorídrico? Vamos pensar um pouquinho por aqui. O corpo todo, neste momento, é mobilizado para responder ao perigo. O fígado decompõe açúcar para fornecer mais energia, ao invés de enviar a bile para a vesícula biliar. A respiração e a frequência cardíaca aceleram. O que podemos imaginar se estamos em estresse o tempo todo? Porque nós trazemos isso para a nossa vida, nos adaptamos a viver assim e virou uma condição, virou um estilo de vida, afinal, não virou? Então você imagina, se para resolver essas situações, esses sintomas, essa dorzinha chata, essa azia, essa queimação, esse mal-estar, eu vou lá e tomo um inibidor de ácido para tentar resolver aquilo. Eu estou resolvendo, eu estou amenizando algum sintoma ou eu estou gerando mais problemas futuros. Então, o que pode estar acontecendo se eu estou em condições de estresse? Uma série de questões que vão interferir negativamente com a minha digestão, consequentemente com o meu intestino e todo o investimento que eu fiz em descobrir quais são os alimentos adequados para mim, quais combinações e quando comer. Estou fazendo tudo direitinho e não está dando certo. Pode estar aí. E a solução pode ser gratuita. Só depende da nossa dedicação, não é? Vamos falar mais sobre identificar o estresse para a gente ter melhor condições de lidar com isso. O estresse é ativado de formas diferentes, que pode ser a partir de mental. Quando que isso acontece? Quando eu tenho pensamentos negativos, emoções exacerbadas e ansiedade. Ou pode ser físico, que é originado no corpo. Se eu tenho algo que está fora do controle, fora do equilíbrio, que pode ser uma intolerância alimentar
que eu ainda não identifico, que eu ainda não tenho o diagnóstico, mas que já me estressa. Pode ser por atividade física exacerbada, pode ser por uma inflamação causada por toxinas, causada por infecções que têm acontecido com muita frequência ultimamente, que pode ser causada por nascimento. E aí a gente pode identificar que nem todo estresse é ruim, mas o estresse ele deve ser pontual, porque ele ativa uma resposta que deve ser imediata. O estresse do nascimento é algo agudo, daí a gente pode perceber que há tipos de estresse, agudo e crônico. No estresse agudo, que é o que a gente pode usar o nascimento para conversar sobre, é o estresse que acontece para uma resposta de adaptação à vida fora do ambiente. E o estresse crônico? Esse sim é o nosso problema. É quando ele é intenso, ativa essa resposta e se mantém. Nós nos adaptamos a viver em um estresse crônico. Será que isso tem acontecido? O problema está no estresse crônico, por quê? O estresse, para ele se manter em ativação de resposta, ele, através do hipotálamo, ativa as adrenais para produzirem hormônios, para que nós estejamos sempre em estado de alerta. São corticotróficos, adrenocorticotróficos e o famoso cortisol. Quando esses hormônios são ativados o tempo todo, liberado o tempo todo, eu estou usando as minhas adrenais para produzir hormônios de maneira intensa que se mantém, é crônico. Mas essas adrenais também produzem outros hormônios, estrogênio, por exemplo. Então, se eu estou produzindo os hormônios ativados pelo estresse o tempo todo, eu deixo de produzir os hormônios necessários para a modulação, para a fertilidade, para a minha proteção, desenvolvimento e estrutura. O que pode acontecer num estresse crônico? Estes hormônios ativados, corticotrófico, adrenocorticotrófico e cortisol, eles aumentam gordura visceral. Gordura visceral ativa toxinas, ativa citocinas inflamatórias. O que acontece aqui? Eu, pelo estresse, ativo inflamação. E se eu tenho uma inflamação, eu também ativo o estresse. Podemos notar aqui a possibilidade de um ciclo vicioso do estresse. Durante o estresse, o sistema que eu ativo para essa resposta é chamado sistema simpático. É o sistema nervoso central, tá? Ele é chamado sistema simpático e se ele está ativado, ativando a produção desses hormônios o tempo todo em estado contínuo de alerta, eu inibo a ativação do parasimpático, que é o que eu preciso para que aconteça a digestão e o metabolismo. Digestão é um estado de descanso e não de estresse. Se eu estresso, eu não faço digestão. O que acontece num estado de digestão sob o estresse? Inibindo o sistema parasimpático, que é um momento de modulação para produção de saliva, relaxamento, ativação de possibilidades de excitação e performance sexual. Lembra-se que eu estava produzindo hormônios para me manter em estado de estresse e com isso eu inibo a produção e liberação de outros hormônios. Olha só onde nós chegamos com a possibilidade do estresse crônico. Eles são antagonistas. Se eu faço digestão, eu não posso estar estressada. Se eu me mantenho nessa condição, lembrando que se eu estou estressada, a minha salivação é menor, a produção de ácido clorídrico é menor. A movimentação, desde engolir, deglutir, a movimentação que o estômago precisa ter para depois mandar para o intestino, tudo isso é alterado. O que também é alterado, a capacidade de abrir e fechar as válvulas que nós precisamos ter em controle, são os esfíncteres. O que pode acontecer com isso? Vai abrir quando devia estar fechado? Vai fechar quando devia estar aberto? E o que nós podemos pensar que vem
Vem acontecendo. Refluxo gastroesofágico. Já tem doença de refluxo gastroesofágico acontecendo ali. Por quê? Por causa de todo esse controle que eu deixei de manter, que eu deixei de preparar, que eu deixei de ter na minha situação. O que pode acontecer depois disso? Alimentos que não foram totalmente digeridos, que ainda estão em macromoléculas, vão para o intestino. Isso é algo tão agressivo que não em muito tempo pode me causar alteração da barreira de proteção do intestino, tá? Pode me trazer a permeabilidade da barreira de proteção intestinal. O que eu posso entender com isso? Que moléculas, micro-organismos que deveriam estar no intestino passam para fora. Isso pode ativar a resposta imune. Daí eu posso entender que eu posso ter doença autoimune causada por estresse. Olha só, daqui nós já trazemos a realidade atual. Quantas doenças estão no consultório médico que já são doenças crônicas, que são doenças graves, que foram iniciadas por estresse, não é? Eu convido vocês para pensar comigo, para me trazer dúvidas, para me trazer observações, para me trazer o que se passa com a gente, como nós podemos discutir e como nós podemos relacionar isso com a nossa rotina. Eu não estou querendo trazer uma vida diferente para nós, eu não estou querendo que nós viremos meditadores, budas, que nós paremos de trabalhar, de resolver problemas, ao contrário disso. A origem dos nossos problemas pode estar neste momento, na capacidade de digerir o que nós providenciamos de tão bom para comer.